e o convido para reassumir a direção dos trabalhos. Dando início ao grande expediente, o primeiro orador inscrito é o deputado Cândido Vacareza, PT São Paulo. Vossa Excelência terá até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, população que está nos assistindo nesse momento pela TV Câmara, eu quero hoje falar da importância da indicação do Zé Graziano para a Diretoria-Geral de Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação da FAO e a importância dos projetos sociais do Brasil, bem como a contribuição que a Câmara dos Deputados deu ao governo Lula e à presidente Dilma para viabilizar todos esses projetos. Foi com orgulho que nós, brasileiros, recebemos a notícia da eleição do nosso companheiro José Graziano para o cargo que eu acabei de mencionar. O Zé Graziano é um grande intelectual com formação sólida em políticas para a agricultura, políticas de combate à fome, políticas de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico com distribuição de renda. É um grande intelectual brasileiro. Mas mais do que um grande intelectual, é um homem que se envolveu desde a juventude na luta pela melhoria das condições de vida e partilhou com muitos de nós na construção de uma sociedade mais justa. Foi nesse processo que ele entrou no PT e foi nesse processo que ele ajudou o presidente Lula a formular muitas das teses do presidente Lula de combate à fome. Vossa Excelência, permite, nobre líder Vacareza, eu quero dizer a Vossa Excelência que... É com imenso prazer que dou uma parte para Vossa Excelência, com todo respeito pela tradição, pela contribuição que Vossa Excelência deu para o Brasil nesses últimos anos. Um jovem como Vossa Excelência, para mim, é uma honra ser aparteado com Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre líder Vacareza, a quem admiro profundamente pela sua atuação equilibrada, solidária com as grandes teses nacionais, que são patroneadas pelo governo, mas que são grandes causas de interesse nacional. Vossa Excelência está sempre presente nesse plenário, enfrentando às vezes incompreensões conjunturais, mas sempre dando aquele exemplo de firmeza, de dedicação a uma causa que empolga a todos nós, que é de prestigiar, como fizemos em relação ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, haveremos de fazê-lo também em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff. Diria a Vossa Excelência que, há poucos instantes, num discurso que não tem o brilho de Vossa Excelência, procuramos enaltecer tanto eu mesmo como o nobre deputado Fernando Ferro, essa grande decisão da FAO que guindou a sua direção maior, o nosso compatriota José Graziano. Foi uma escolha, sem dúvida, que prestigiou não apenas a ele próprio, mas ao Brasil, à frente de uma instituição que, vinculada diretamente à ONU, haverá de fazer muito pela própria humanidade. E José Graziano, que é à frente do Ministério de Desenvolvimento Social, teve aquela atuação aprumada, direcionada para o interesse comum, nós temos sobradas razões. Vossa Excelência ainda muito mais pela altitude do cargo que quisesse. E a nós mesmos aqui nesse plenário de elogiar um patrício que chega às culminâncias de uma instituição que tem o respeito e a admiração de toda a humanidade. Portanto, cumprimento a Vossa Excelência e me solidarizo numa manifestação efusiva ao enaltecimento de uma personalidade que agora ascende a um cargo da maior relevância no contexto mundial. Cumprimento a Vossa Excelência. Eu faço um agradecimento a Vossa Excelência e aqui não tem nenhuma mesura
da nossa convivência legislativa. Vossa Excelência é um ícone, para mim, do nosso trabalho parlamentar, com muitos anos de serviço prestado à Câmara, ao Senado e ao país. E, com Vossa Excelência, nós aprendemos não só a humildade, mas a capacidade de encaminhamento dos debates aqui no Parlamento. Obrigado, deputado Mauro Benevides. Mas eu dizia que o Graziano, ao elaborar a política de combate à fome e à miséria e ajudar o presidente Lula a elaborar essa política, contribuiu decisivamente para tirar da miséria mais de 28 milhões de brasileiros. Então, em primeiro lugar, a eleição do Graziano é um reconhecimento da sua personalidade, do seu trabalho e da sua capacidade. Também é um reconhecimento do Brasil e das políticas que o Graziano ajudou a construir, que iniciamos no governo Lula e continuamos no governo da presidente Dilma, aproveitando aquilo que era de bom de governos anteriores, corrigindo os defeitos que essas políticas traziam e dando um salto adiante. Quero destacar o papel do Bolsa Família na diminuição da miséria e como um grande projeto de desenvolvimento. Hoje, nós temos em todas as cidades do Brasil, mais ou menos 10% das famílias recebendo o Bolsa Família. Esse é um dinheiro que não vai ser aplicado na Bolsa, que não vai nem para a caderneta de poupança. Esse é um dinheiro que vai direto, de um lado, para ajudar a minorar as mazelas do sofrimento de quem vive próximo da miséria. Então a pessoa vai ter dignidade, vai poder comprar pão, feijão, farinha, arroz. E de outro, deputado Luiz Couto, deputado Mauro Benevides, deputado Ferro, é um grande projeto de desenvolvimento que as elites do Brasil nunca perceberam a importância de todos ganharem bem, porque isso aumenta o desenvolvimento econômico. Se 10% das famílias na periferia de todas as cidades do país, porque em todas as cidades tem pessoas que recebem o Bolsa Família, tem uma quantidade de dinheiro para o seu sustento, esse dinheiro é gasto no comércio local e ajuda o comércio local. Isso foi fundamental, essa condição, para o Brasil enfrentar a crise. Os resultados alcançados na luta pela redução da miséria já haviam conferido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva um grande prêmio, o prêmio World Food Prize, Prêmio Mundial de Alimentação de 2011, divulgado há uma semana nos Estados Unidos. Lula foi agraciado justamente pela criação das políticas públicas que aliviaram a fome, a pobreza na sua gestão. A experiência brasileira no combate à fome e à miséria será fundamental agora. Graziano assume a direção da FAO em um momento em que a alta nos preços de alimentação tornou-se uma preocupação global. Não é uma característica do Brasil. Aliás, nós estamos combatendo bem a inflação aqui em nosso país e estamos tendo desenvolvimento recorde comparado com vários países do mundo. Esse tema está sendo discutido nos principais fóruns internacionais, atingindo tanto os países pobres como os países ricos. E o problema tende a se agravar. Segundo o Banco Mundial, será preciso dobrar a produção de alimentos até 2050 para alimentar toda a população do planeta. Nesse sentido, foi importante a contribuição da Câmara dos Deputados ao aprovar em março a medida provisória 504, que permite ao governo criar escritórios da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, no exterior. A Embrapa já tinha e era reconhecida internacionalmente por transformar
o cerrado num celeiro de alimentos. Contribuir para transformar, porque os agricultores, os trabalhadores, as pessoas lá do cerrado deram um grande exemplo para o mundo. Desculpe. Agora, a Embrapa se prepara para ajudar os nossos irmãos africanos a fazer da savana um promissor campo de produção de grãos. Dando sequência às políticas públicas que aliviaram a fome e a pobreza no governo Lula, a presidente Dilma Rousseff, no último 2 de junho, lançou o programa Brasil Sem Miséria, que tem como objetivo retirar de uma situação de pobreza extrema 16,2 milhões de pessoas que vivem com menos de R$70 por mês. Trata-se do mais amplo programa de inclusão desenvolvido até hoje, envolvendo todos os setores do governo federal e para o qual estão sendo mobilizados governadores, prefeitos, sociedade civil e todos nós que possamos e queiramos participar. A novidade agora não é que o Estado vai dar direitos para o cidadão. Esses nós estamos dando, e dando de uma forma muito ampla, desde o início do governo Lula. A novidade agora é que o Estado vai procurar o cidadão que tem direito e não usa esse direito. Essa é uma grande novidade para os programas sociais. Eu acredito, inclusive, que não exista um exemplo no mundo desse tipo de ação. Nós tivemos o censo de 2010. Nós temos dados da saúde, da educação. Eu vou dar uma parte agora, antes de concluir o meu pensamento e o texto, vou dar uma parte ao grande deputado Ferro. Depois continuarei, que está pedindo uma parte ali. Para mim é um prazer ser aparteado de Vossa Excelência, que foi meu líder aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, líder Vacariza. Vossa Excelência traz para o debate nesta tarde um tema e um assunto que impacta o nosso país, tem repercussão direta na população de milhões de pessoas. A ação da presidenta Dilma, a determinação para estabelecer esse procedimento para acabar com a miséria no país, para enfrentar de uma maneira política, como política de governo e de Estado do Brasil, o combate à miséria, é sem sombra de dúvida algo que nos promove como seres humanos e nos promove como povo e como nação. Isso que Vossa Excelência afirma, de tirar 16 milhões de pessoas da faixa de miséria, é um desafio que é grande, mas é perfeitamente possível. E veja bem, deputado Vacariza, esses 16 milhões que, como muito bem disse Vossa Excelência, serão procurados, não mais estarão à espera de iniciativas individuais ou de governo municipais. O governo federal parte para buscá-los, identificá-los, e nesse gesto de resgate de vidas. E esse número expressivo, 16 milhões de pessoas, é mais ou menos o contingente de analfabetos do país. Há uma íntima ligação entre essas condições. Hoje de manhã, ao homenagearmos Paulo Freire aqui na sessão desta casa, eu lembrava desta situação da política de resgate de cidadania, dos programas sociais do nosso governo. Eu acho que é importante, numa hora como essa, inclusive integrar essas ações para que nós possamos garantir o direito à vida com decência, ao alimento, à sobrevivência, e ao mesmo tempo esse aspecto que diz respeito à sua cultura, à sua alma, ao conhecimento e ao direito ao saber e ao estudo. Eu acho que é, sem sombra de dúvida, um grande desafio que por si só já revela a grandeza desse nosso governo, desse nosso projeto, que muitas vezes é incompreendido por alguns aí, mas não tenha dúvida que irá crescentemente nos colocar como uma grande nação que
participa da história do mundo nesse começo de século com uma rara felicidade com as gestões do presidente Lula e da presidente Dilma. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, deputado Ferro. Vossa Excelência acrescenta dados importantes ao discurso que nós estamos fazendo aqui e quero destacar uma importância do governo reconhecer que tem pessoas na miséria e que não tem como, não basta oferecer direitos, que essas pessoas estão numa situação tão precária que até para procurar os seus direitos tem dificuldade. Mas nós tivemos um censo no país. E o censo teve pessoas, deputado Mauro Benevides, que foram na casa, teve funcionários, pessoas contratadas pelo IBGE, que foram na casa, identificaram quem é aquela pessoa. E nós sabemos onde mora esses 16 milhões e 200 mil pessoas que recebem menos de R$70 por mês. Boa parte desses são jovens ou crianças de 14 a 19 anos de idade. Outra parte significativa são negros. Outra parte mora no Nordeste e outra parte estão perdidos pelos campos e pela periferia das cidades. O Estado vai atrás dessas pessoas e vai dar o direito dessas pessoas. Alguns são até aposentados, que trabalharam na roça, trabalharam no campo e têm direito à aposentadoria pelo Fundo Rural e não foram pedir aposentadoria. Então essa pessoa poderia estar ganhando um salário mínimo e está vivendo na miséria, numa casa de palha. Nós vamos identificar e vamos deixar esse dinheiro com essas pessoas. Deixar não, porque os dinheiros são dessas pessoas. Deputado Vacareza, eu queria parabenizá-lo pelo pronunciamento. Primeiro, a escolha do nosso Graziano como diretor da FAO é algo que dá orgulho para o nosso país, para o nosso governo também. Ele foi o responsável pela criação, juntamente com o presidente Lula, do projeto Fome Zero, e agora dá continuidade à nossa presidenta com o Brasil Sem Miséria. Então, mostrando de que, de fato, agora nós partimos para um outro patamar, ou seja, é a inclusão produtiva, é fazer com que essas pessoas possam produzir, possam ter crédito e fazer com que nós tenhamos não apenas essa transferência de renda, mas nós temos também a distribuição de renda e a redistribuição de renda que se faz principalmente com o trabalho, com o salário. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu que agradeço, deputado Luiz Couto, e quero continuar dizendo o seguinte, deputado Luiz Couto. Esse passo que nós demos é um grande passo para equacionar o problema da miséria no Brasil. E o Brasil Sem Miséria não vai se restringir a dar um tanto por mês para essas pessoas. Entre os pontos capitais do programa Brasil Sem Miséria estão a ampliação do Bolsa Família, a criação do Bolsa Verde, a capacitação de trabalhadores e na construção de cisternas, reservatórios de água, por intermédio do programa Água para Todos. Vamos construir casas que contarão com azulejo de todas as paredes, cozinha, banheiro. Alguns programas de inclusão social que as pessoas tinham direito e não usaram. Deputado, tem a palavra. Deputado Cândido Vacareza, primeiro eu vou me apresentar, apesar de sermos colegas aqui há muito tempo, mas a sua posição é uma, a minha é outra, eu fico mais aqui no baixo clero, então talvez Vossa Excelência não me conheça. Mas eu sou um admirador do seu trabalho, apesar de estarmos em partidos diferentes, embora o meu partido seja um partido que dê apoio à presidente Dilma e, consequentemente, está sempre atento à sua orientação em plenário. Mas eu quero me somar às considerações feitas a respeito do Dr. Graziano, que tive o prazer de acompanhar aqui na casa o trabalho que ele desenvolveu no seu primeiro programa no governo Lula, e também
dizer que fico muito feliz quando Vossa Excelência toca e tece comentários os mais elogiáveis possíveis ao Deputado programa. Roberto, me dê só uma parte. Pois não. Primeiro que Vossa Excelência está sendo muito humilde, sendo injusto com Vossa Excelência, se chamando de um deputado baixo clero. Vossa Excelência é um deputado conhecido, reconhecido aqui na casa, e para mim é um prazer ser aparteado por Vossa Excelência. Desculpe ter interrompido, mas fiquei incomodado quando Vossa Excelência queria se apresentar para mim, mas Vossa Excelência é um deputado conhecido, deputado Roberto Balestra. Mas então, o programa do presidente, criado pelo presidente Lula e hoje... E mande lembrança aos seus eleitores de Goiás. Obrigado. Eu vejo que o programa me traz um conforto maior, deputado Cândido Vacareza, porque quando o governador Marconi Perillo iniciou o programa semelhante a esse em Goiás, que lá se chama Renda Cidadã, instituindo um cartão magnético em que o beneficiário vai ao banco e retira o recurso, naquela época era um turbilhão na cabeça das pessoas, achando que o dinheiro fosse usado para comprar cigarro ou bebida. E o governador enfrentou aquela adversidade, aqueles momentos de críticas da oposição, e o programa, um programa vitorioso, que posteriormente nós vimos que o presidente Lula também utilizou, não copiando dele, mas utilizou um mesmo critério, um mesmo tipo de trabalho para poder chegar aos mais humildes e os mais necessitados. E hoje, tanto um programa quanto o outro são vitoriosos, e eu quero parabenizar o governo por isso, dizer que lá em Goiás nós continuamos com o programa. O governador Marconi, esses dias, esteve numa reunião com os governadores do Centro-Oeste, tentando criar um programa único para trazer de proposta ao governo federal, para nós unificarmos. Fica aquela guerra, nós correndo atrás do pequeno, do pobre, para poder cadastrá-lo, e o governo federal também, quando ele é alvo dos dois. Então, acho que se nós tivermos um programa único, melhor ainda. Portanto, eu quero parabenizá-lo pela maneira correta com que se apresenta, pelo trabalho que desenvolve como líder de governo, e, humildemente, nós estamos aqui para auxiliá-lo. Parabéns. Obrigado, deputado Roberto Balestra. E acho que agora, com o programa Brasil Sem Miséria, o esforço do governo federal vai estar conjunto com o esforço dos governos estaduais. Eu vou dar uma parte também para o deputado Francisco Escócio, que já estava aqui antes, depois eu vou concluir o meu discurso. Deputado Vacareza, grande líder do governo, eu quero dizer, como homem do PMDB, vice-líder do PMDB, que nós tivemos juntos no primeiro governo Lula, e eu me lembro que era assessor especial do presidente Lula, e quando essas ideias brilhantes, muitas das vezes elas foram distorcidas, e hoje, com o andar dos tempos, nós estamos exatamente vendo como foi bom para esse país, como foi bom o Lula ter tido essa iluminação divina e ter trazido para o Brasil um outro Brasil, o Brasil de todos os brasileiros. Agora, dando sequência a esse trabalho brilhante, vem a nossa presidente também, uma pessoa, braço direito do Lula, para poder exatamente contemplar o Brasil rumo a exatamente essas distorções violentas que nós temos no nosso território. De parabéns, Vossa Excelência. Eu quero que Vossa Excelência continue sendo esse homem iluminado. Eu tenho certeza que nós todos aqui aplaudimos esse entusiasmo e a maneira brilhante com que Vossa Excelência traz esse tema hoje para o Brasil, esse Brasil tão querido. Muito obrigado. Obrigado, deputado Francisco. Só para concluir, senhor presidente, eu quero juntar a noção do projeto Brasil Sem Miséria, o que eu falei
do papel que teve o Bolsa Família no desenvolvimento econômico e social do país. Com esse projeto, nós vamos conseguir tirar da miséria 16.200.000 pessoas que ganham apenas menos de R$70 por mês. Esse dinheiro não vai servir para as pessoas se acomodarem e aí não arrumarem um emprego. Esse dinheiro será gasto, e bem gasto, como investimento social para as pessoas terem dignidade e contribuir para o desenvolvimento do país. Em segundo lugar, além de dar dignidade para as pessoas, vai ajudar imensamente a economia do Brasil, porque será espalhado por todas as cidades do país, agora, naqueles lugares mais pobres, vai atingir lugares que o Bolsa Família não atingiu. Então, nós vamos ter desenvolvimento econômico generalizado. Deputado João Paulo, eu gostaria de lhe dar uma parte, se o presidente permitir, eu deixo 1 minuto para Vossa Excelência concluir, e aí eu só quero mais 10 segundos, presidente, para concluir o meu discurso. Deputado Cândido, eu cedo 5 minutos do meu tempo. Não precisa. Obrigado. Não, de hipótese nenhuma, porque aqui foi um bom debate, o tempo de Vossa Excelência é necessário para o debate aqui na casa. Deputado Vacareza, acho que é muito importante Vossa Excelência estar trazendo hoje para a tribuna dessa casa um assunto de tal magnitude. E talvez, por morar numa das regiões mais pobres do Brasil, Nordeste, nós temos acompanhado o que é que foi os 8 anos do governo do presidente Lula, a implantação do Bolsa Família e diversos programas na área do resgate da verdadeira cidadania, que é o direito à habitação, o saneamento. Mas acredito que o governo da presidenta Dilma dá uma alavancada, dando continuidade a todo esse projeto. Atingir 16 milhões de brasileiros na condição de miseráveis. E o nível de felicidade de um governante em poder tornar a felicidade dos outros, sem sombra de dúvida, senhor presidente, talvez seja a maior felicidade que um político possa ter, consequentemente, fazer os outros felizes. E o Nordeste hoje é outro, e o Brasil vai ser, a cada dia, um Brasil melhor, garantindo, acima de tudo, um contraponto ao que foi feito do período da ditadura militar, que no Nordeste nós chamávamos de Nordeste, desenvolvimento sem justiça. Muito bem. Só para encerrar, senhor presidente, eu quero agradecer imensamente a tolerância de Vossa Excelência, agradecer a todos os deputados que me apartearam e quero pedir aos brasileiros e aos deputados em particular uma atenção especial. De um lado, para apoiar o Graziano, que é uma grande conquista do nosso país, o Graziano ser diretor da FAO. E outra, para viabilizar com sucesso o projeto Brasil Sem Miséria, que é o caminho de fazermos justiça social e criar as condições para ter um grande desenvolvimento econômico, político e social pelo nosso país. Então, nosso país está de parabéns junto com a eleição do Graziano e, mais uma vez, deixar aqui meus parabéns para o Graziano, nosso amigo, nosso companheiro de longas datas, e que todos nós estamos felizes com a escolha do Graziano para diretor da FAO. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, se você deputado Mauro Benevides, para dar como lido o pronunciamento. Senhor presidente, é o seguinte, em um evento co-participado pela Confederação Nacional de Indústria e a Federação das Indústrias do Estado de Ceará, será feito um próximo dia 30, quinta-feira, em Fortaleza, com a presença do líder maior da categoria, Robson Braga de Andrade, além do presidente Roberto Macedo da FIEC, um evento que objetiva conceder uma comenda da indústria ao grande empresário